todos. O tema da palestra hoje é principais estratégias de otimização de processos e como aplicá-los para maximização dos resultados. O palestrante é o Sr. Rony Vieira Oliveira. Ele foi membro do ESUP, que é Grupo de Pesquisa em Redes de Suprimentos, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, certificado pela UFGD, onde trabalhou em diversas linhas de pesquisa. Foi diretor-presidente da Sigmax Engenharia Júnior, trabalhou em gestão na cadeia de suprimento e logística do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, recebeu convite para ser parecista e revisor de artigos de periódicos internacionais da Romênia, Nova Jersey, dos Estados Unidos, Índia e Nigéria, atuou como colunista de diversas revistas nacionais. Então, com vocês, Rony Vieira Oliveira. Boa tarde, pessoal. Complementando, atualmente eu trabalho na área de gerenciamento de projetos do Grupo Pão de Açúcar, onde a gente vivencia no dia a dia a otimização de processos, mapeamento de processos, a busca pela otimização de resultados, a redução de custos. E a ideia dessa palestra hoje é justamente trazer esses insights de como a gente consegue agregar essas ferramentas do dia a dia de vocês, nas panificadoras, porque processo a gente tem tudo. E a gente vai comentar um pouco mais para frente, e a ideia é explicar um pouco as ferramentas e atrelar isso um pouco à estratégia, que eu imagino que é o que vocês fazem no dia a dia, a liderança da estratégia para definir quais vão ser os próximos passos, para definir qual produto, por exemplo, que eu deveria investir mais ou investir menos, qual produto deveria continuar ou descontinuar. E a ideia é trazer essas percepções, essas visões de uma forma bastante dinâmica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, perguntar. À medida que eu for falando, eu pretendo trazer da forma mais prática possível o dia a dia de vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Eu quero agradecer o convite e agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Espero que seja bastante proveitoso, que eu consiga trazer essa reflexão para o dia a dia de vocês, porque a gente está falando de um setor que ano passado foi responsável por um faturamento de 92 bilhões de reais, historicamente vem crescendo bastante, mas tem bastante oportunidade, um setor que a gente tem bastante oportunidade para aplicar essas ferramentas, que empresas com nível de maturidade um pouco maior, quando a gente olha dentro do varejo mesmo, Walmart, Carrefour, GPA, já aplica e tem dado resultado. E assim, não é uma coisa do outro mundo, são coisas simples que a gente já faz, mas que se a gente canalizar a energia da forma correta, a gente vai conseguir resultados transformadores e resultados diferentes. Tá bom? Então, como eu falei, a ideia a princípio é falar um pouco da macroestrutura do gerenciamento, e aí eu vou focar um pouco no tripé pessoas, processos e valor, que eu acredito que hoje é o que mais se aplica à nossa realidade, dentro de qualquer empresa, principalmente dentro do segmento de vocês. Como otimizar os processos e as melhores ferramentas para a otimização desses resultados. Tá? Olhando a macroestrutura do gerenciamento, a gente tem as organizações, e dentro das organizações a gente tem no final produtos, bens, serviços, ou às vezes novos processos. E esses novos processos, eles são originados justamente por essa estrutura aqui em cima. Então a gente pode ter toda a concepção. Hoje eu vou pensar num produto específico para começar a vender. É claro que é muito mais simples no dia a dia de vocês, mas geralmente dentro das organizações a gente tem uma estrutura um pouco mais engessada, que é uma estrutura de projetos, onde a gente mapeia quais vão ser o público, quem vai consumir esse produto, quais vão ser os custos atrelados e etc. E tem uma metodologia bastante engessada que a gente geralmente segue, visto que são muitas pessoas trabalhando e a gente tem que considerar que hoje eu estou, amanhã eu posso não estar mais. Quem estiver no meu lugar tem que estar preparado para seguir e continuar com esse projeto. E esse projeto eles têm tempo de início e fim, mas geralmente 2 anos, 3 anos. Hoje estou trabalhando num projeto, por exemplo, que a gente está há 1 ano já, transformando o sistema de gerenciamento dos nossos CDs. E é bastante desafiador, A gente tem muitas pessoas e é por isso que as pessoas elas estão na base de toda a organização,
né? Porque os processos eles só acontecem porque as pessoas executam, né? A gente só consegue fazer uma boa gestão do portfólio. O que é o portfólio? Por exemplo, para dar um exemplo prático, a NASA. Todo mundo conhece a NASA aqui, né? A NASA ela tem vários projetos. Esses projetos eles são parte de pequenos programas. Então, eu vou lançar um ônibus espacial para ir para Marte. Esse é o programa. E aí dentro desse programa a gente tem parte do time vai focar no projeto de definição das turbinas, outra parte vai focar no projeto de definição da cabine, e aí a gente vai quebrando esse programa em diferentes projetos. E a NASA ela faz gestão do portfólio, que é tudo aquilo que ela está construindo para os próximos anos, ou como produto, ou como processo. E hoje, por exemplo, trazendo para a nossa realidade no Grupo Pão de Açúcar, a gente tem a transformação do nosso sistema atual para um novo sistema de mercado, que vão determinar novos processos, né? E nessa estrutura, o maior desafio são as pessoas, né? Como engajar as pessoas, que são os nossos clientes internos, o nosso time, a fazer as coisas da forma correta, mesmo quando a gente não está, né? Porque é um grande desafio. Inclusive, tem um livro bem interessante chamado O Monge e o Executivo, que ele explica qual que é a diferença entre autoridade e poder. Alguém sabe qual que é a diferença entre autoridade e poder? Alguém se arrisca? São palavras bem parecidas, né? A gente às vezes acha que o significado é... Alguém se arrisca? Vamos lá, pessoal. Autoridade manda. Legal. Mas para as pessoas, alguém mais tem algum palpite? Nesse livro, o autor ele conta a história de um executivo muito bem sucedido que começa a ter algumas crises na vida, na carreira, familiar, e aí ele vai para um monastério e lá ele conhece um monge que foi um executivo muito bem sucedido. E esse cara começa a dar alguns ensinamentos para ele, e uma das coisas que ele explica um dos focos é liderança. E dentro da liderança, a figura central são as pessoas, né? A nossa capacidade de ouvir as pessoas, de entender, e aí ele explica qual é a diferença de autoridade e poder. Autoridade, quando as pessoas te respeitam de tal forma que você não precisa estar ali para se fazer da forma certa. Eu vou fazer porque o João é o João, eu vou fazer porque a pessoa tem uma admiração e respeito. Agora o poder é quando a pessoa tem, por exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, ele tem o poder. Mas hoje é complicado dar esse exemplo, né? Mas hoje a gente olha, ele tem o poder, mas a gente acaba não tendo o respeito pela figura pública. E por isso que hoje, principalmente na política, a gente tem muitas pessoas com muito poder, mas com pouco respeito. Ou seja, elas decidem, mas nem sempre a gente endossa essas decisões das pessoas. Ficou claro? É bastante interessante esse livro, inclusive recomendo a leitura. Não sei se alguém já leu, você já leu? Ele é bastante interessante, né? E como eu falei, na base estão as pessoas, e aí as pessoas dentro das nossas organizações, e as pessoas que são os nossos clientes também. E aí tem um desafio de entender tanto esses clientes internos quanto os clientes externos. Os clientes internos, que são os times, as pessoas que respondem para vocês, elas acabam, são um custo, mas de qualquer forma o desafio é como extrair o máximo possível dessas pessoas que representam um custo e como garantir que a gente vai vender o máximo possível para os clientes externos, que são a razão de ser dos nossos negócios, né? E aí eu vou comentar um pouco mais para frente, o conceito de valor, que faz bastante diferença e é legal, vai trazer algumas reflexões interessantes também. A princípio, o foco, a ideia é focar em processos e pessoas e trazer um pouco do conceito de valor, né? No final disso, a gente tem produtos e serviços, no caso aqui a gente tem um serviço que é um bom atendimento, a gente tem um produto que é o pão, a panificação dos produtos originados do processo de panificação como um todo. E o diferencial principal está em como a gente vai executar, está no processo. Qual a nossa disposição em agregar valor? O que diferencia a gente dos nossos concorrentes, dos demais? O que diferencia o seu produto dos demais produtos? E aí está a diferença para transformar os resultados e otimizar os nossos negócios. Aí eu vou explicar um pouco mais para frente quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir atingir esses objetivos, tá bom?
Bom, rapidamente, aquilo que eu comentei, né? A gente vai focar nesse tripé: processos, pessoas e valor. Olhando processos rapidamente, o que é um processo? Alguém arrisca, apesar que já está ali, né? A dizer o que é um processo? Consiste num conjunto de atividades executadas. Muito bom. Tais como favor, As atividades adicionam valor aos inputs e insumos do processo, gerando resultado, bem, serviço e informação, que são os outputs. Basicamente, o processo é tudo aquilo que tem uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, no dia a dia de vocês, processo de fabricação de pão. Você entra com a matéria-prima, existe um processamento, né, nas máquinas, e a saída é o pão fresquinho para o cliente, etc. E no final, o processamento, ele agrega valor, né? Ele faz exatamente a mistura, a boa fermentação, e no final você tem um produto de qualidade, um pão de qualidade. E onde está o desafio, né? O cliente, ele percebe essa qualidade? Ele realmente percebe esse valor? Porque às vezes a gente acaba fazendo investimentos consideráveis para transformar o nosso processo, mas no final o cliente não sente o valor. E o valor é um conceito bastante interessante, né? Por que as pessoas preferem comprar um Nike que custa 5 vezes mais que um tênis normal? Porque a marca pesa, né? Por que as pessoas às vezes preferem ir numa loja que é muito mais cara, num restaurante que é muito mais caro, para comer às vezes a mesma comida de um restaurante padrão? Porque a marca tem um peso, né? E essa marca, esse gap, é justamente o valor. Mas o que é o valor? Esse senhor aqui, ele é fenomenal, ele é professor da Universidade de Harvard, o nome dele é Michael Porter, ele traz vários conceitos dentro da estratégia, e antes de entrar e ensinar as ferramentas, eu gostaria de trazer para vocês essa visão da estratégia e alguns dos conceitos que Michael Porter trouxe nos seus livros e nos seus estudos, né? E basicamente essa definição dele: valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar pelo que a empresa lhe oferece, ou seja, cada indivíduo estabelece o valor do produto ou serviço adquirido em função do benefício agregado por este produto ou serviço. E aí, dentro desse esquema aqui, da estrutura de agregação de valor, a gente tem a relação básica de fornecedor, empresa e consumidor. E aí, qual é o desafio hoje, né? A gente, acho que historicamente, principalmente no Brasil, a gente tem bastante aquela consciência de querer extrair o máximo, fazer a melhor compra, a melhor venda, e às vezes, a qualquer custo, obter o melhor resultado. Mas qual que é o desafio hoje que todas as empresas estão passando, né? Qual que é a relação, a melhor relação no universo que a gente está vivendo, nesse cenário cada vez mais desafiador, o mercado cada vez mais acirrado, cada vez mais concorrência, e esses concorrentes cada vez mais competentes, né? É justamente como a gente faz as pessoas perceberem que a gente está agregando valor, seja na negociação de compra dos fornecedores, seja na negociação na venda dos clientes. E aí tem uma professora também na Universidade de Harvard, Cynthia Montgomery, ela é bastante interessante, ela tem um livro chamado O Estrategista, e ela comenta o seguinte: que agregar valor hoje em dia não é agregar valor só ao produto, é agregar valor às negociações e às relações. Então, por exemplo, não é agregar valor para você, mas é agregar o valor para a cadeia, para o todo. E aí, quando a gente olha esse todo, a gente consegue identificar quais são as oportunidades em cada um desses elos. Então, por exemplo, na relação empresa-fornecedor, a gente tem a disposição do fornecedor em fornecer. Não tem como a gente chegar no fornecedor e impor as nossas condições, porque dificilmente o fornecedor vai aceitar, e tem mercados que é totalmente dominado por um ou dois fornecedores. Se a gente não comprar desse fornecedor, o outro vai comprar muito mais caro, ou a matéria-prima ou tem uma qualidade muito inferior. Então tem um desafio, né, nosso, no dia a dia, de como obter o melhor resultado nessa negociação. E aí qual que é o pulo do gato, né? É o valor percebido pelo fornecedor. Se a gente consegue fazer o fornecedor perceber um valor agregado nessa negociação, a gente consegue obter o menor custo para nós, às vezes não no curto prazo, mas esse custo acaba se diluindo ao longo do tempo, e ao longo do processo como um todo, reduzindo esse custo de produção, obviamente a gente já ganha uma margem de lucro um pouco maior na relação empresa-consumidor. E essa relação empresa-consumidor é basicamente, olhando a empresa, o custo versus a diferença. Essa diferença do preço
é o valor conquistado pela empresa. Então, por exemplo, meu custo de produção é R$5. Eu calculo uma margem de lucro de X%, vou vender a R$7,50. Então aqui está o preço, define o preço. Esse foi o valor conquistado pela empresa. Em qualquer lugar, minimamente, para esse produto valer a pena, considerando todos os custos, eu deveria vender ele por R$7,50. E isso se aplica a qualquer produto. Mas onde está a diferença? Por que a gente tem hoje, por exemplo, empresas como a Disney, que cobra extremamente caro para a gente visitar, mas as pessoas amam estar lá, pela experiência, né, pelo valor que eles conseguem agregar. E a gente consegue agregar valor de diversas formas, seja por uma marca muito pesada, e aí uma marca muito pesada, um exemplo que eu dei, a Nike, a Disney, por exemplo, BMW, empresas que a gente acaba pagando muito mais caro do que produtos normais de mercado, porque faz sentido ter aquele produto porque tem um valor agregado, porque representa um status. E aí vocês vão perguntar, nossa, mas só deu exemplo de bens, né? Mas como isso aplica à nossa realidade? Né? A nossa realidade aqui dentro do setor da panificação, das padarias como um todo, tá, como agregar valor? Como fazer o cliente escolher a sua padaria e não a outra? Como fazer o cliente escolher tomar café de manhã na padaria em vez de tomar café em casa? Eu vou mostrar no final para vocês um indicador. E historicamente, o fluxo de clientes nas padarias tem reduzido. E o ticket médio também. Mas o mercado tem crescido. Alguém tem uma noção do que pode ser isso? Boa. Comodidade, qual é o seu nome? André, ótimo. Comodidade, o que mais? Facilidade, comodidade, exato, estacionamento. Então assim, a gente tem N formas de agregar valor, mas em compensação a gente tem um calcanhar de Aquiles aí, que é a tecnologia. Indo na linha da comodidade, as pessoas estão cada vez mais indispostas a, por exemplo, acordar cedo, tomar banho, se arrumar e tomar café, talvez, na padaria. Tanto que hoje, quando a gente pega o celular, olha aplicativos como iFood, Rappi, etc., a gente tem várias padarias oferecendo serviço de entrega delivery. E por que a venda aumentou e diminuiu o fluxo de clientes nas padarias? Porque as pessoas justamente buscam outras alternativas para conseguir adquirir os mesmos serviços, já que elas buscam comodidade. E aí, a gente tem melhorias de processo para conseguir agregar valor e tornar atrativo para as pessoas, mas a gente tem em compensação também um outro desafio, que é a tecnologia, que na verdade é bom e ruim, mas cabe a gente a decisão se a gente vai querer ver o trem passar, ou se a gente vai querer estar dentro desse processo de transformação e dizer, não, realmente é necessário, porque hoje, se a gente for ver, eu vou dar um exemplo do próprio Grupo Pão de Açúcar. Os clientes, a queda, o fluxo de clientes nas lojas realmente tem caído. Né? E se a gente só observar esse processo, as empresas não vão conseguir daqui 20, 30 anos se manter de pé. Porque realmente os clientes estão migrando para as plataformas digitais. Então esse é um desafio, uma reflexão interessante quando a gente fala, por exemplo, de valor, quando a gente fala de processo e quando a gente fala de transformação. E hoje, por exemplo, nós realmente temos bastante segurança de toda a estratégia voltada à tecnologia, ao e-commerce, ao comércio eletrônico dentro do Grupo Pão de Açúcar e os demais varejistas, mas quando a gente olha friamente, você acaba canibalizando a venda, né? Porque o cliente que vai no seu mercado, ele deixa de ir lá para comprar em casa. Então, automaticamente, a sua venda no mercado cai. E o seu custo de manter uma operação no supermercado é muito maior do que você atender pontualmente cada um desses clientes. Então, realmente é muito difícil decidir, mas é um processo interessante e a gente consegue expandir os nossos canais de atendimento, né? Em vez de você esperar o cliente chegar até a sua loja, você pode ir até a casa do cliente e atender os clientes num raio muito maior do que quando você tem um ponto fixo que vai atender um raio de 50 km, por exemplo, de 20 km, de X km. Então a gente acaba tendo oportunidades aí para agregar estratégias para conseguir agregar o valor ao cliente, garantir a comodidade, etc. E quando a gente olha os preços nesse mercado
digital nessas plataformas digitais é extremamente alta. Você paga R$2, R$2,50 num pão francês. Então, realmente, você consegue agregar valor, esse valor é perceptível e aumenta a disposição de pagar das pessoas. Porque elas não vão sair de casa, então um pãozinho que você vende a R$1 na padaria, você consegue cobrar o dobro para entregar na casa do cliente e ele já paga o frete. Então, são reflexões interessantes. Eu acho que esse slide, eu gosto muito de estratégia, desse conceito das estratégias organizacionais. Eu gosto muito do Michael Porter, e eu acho que esse slide traz bastante insights de transformação, né? O que a gente precisa fazer para a gente atuar nesse gap aqui? Né? Garantir o valor percebido para o cliente, para que ele tenha a disposição de pagar alta. Assim como ele tem a disposição de a Disney 3 vezes por ano, 2 vezes por ano levar a família, ou ir num supermercado um pouco mais caro, usar um serviço um pouco mais caro, mas é porque ele realmente enxerga valor nisso, faz sentido para ele. E realmente isso é muito verdade. Porque quando a gente vai no supermercado, por que a gente compra uma marca um pouco mais cara de um produto que tem uma marca que às vezes 3 vezes mais barata? Porque a gente está seguro da qualidade. Está seguro da qualidade, gosta do produto, tem segurança no que a gente está comprando, e isso se aplica a qualquer segmento, a qualquer mercado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Oi? É tudo pela internet. Hoje a gente está... É interessante porque é justamente o processo de canibalização, né? Porque, por exemplo, o cliente que compra na loja é o mesmo cliente que vai comprar pela internet. A população não está aumentando essa velocidade, né? Então, assim, a questão é, ele vai comprar na sua plataforma ou na plataforma do seu concorrente? Né? Eu acho que essa é a reflexão. Mas vamos lá, agora, olhando processos, que é o foco, a gente tem dentro de todo segmento, de toda a cadeia produtiva, de todo negócio, a estrutura ela acaba se organizando por meio de processos, né? E como eu comentei, o processo tem entrada e saída. A diferença é que, como eu mostrei lá atrás, os principais pilares das organizações são os processos, que é como a gente faz, e as pessoas, que é a forma, que é quem executa, né? E o desafio maior, as pessoas estão fazendo da melhor forma, as pessoas sabem como funciona o processo, e isso é muito interessante. Por quê? Eu posso dar exemplos práticos, olhando, por exemplo, hoje, alguns processos operacionais em empresas. A gente tem... A maioria das empresas empresas grandes se organizam em 3 setores. E às vezes a gente tem em algumas organizações, um colaborador que entra das 6 às 14 e faz determinado processo de uma forma, o outro que entra das 14 às 22 faz de outra forma, e das 22 às 6 faz de outra forma totalmente diferente. Porque as pessoas não têm visão clara do como fazer, né? Então, acho que para otimizar, para a gente melhorar o processo, o primeiro passo é entender o como. Então, a visão do propósito, obviamente, né? Do porquê eu faço, porque a partir desse momento a pessoa se sente engajada. Porque quando a pessoa só faz por fazer, ela não se preocupa porque ela não tem noção da consequência de não fazer, né? Mas quando ela se enganja, quando ela entende o motivo do porquê faz, senhor. Na maioria das vezes as pessoas não explicam como fazer. Exato. Talvez a lucro é muita pessoa que está fazendo, alguém participou, porque o problema está aí. Exato. O senhor puxou um bom ponto. Acho que depois da crise de 2015, antes, eu estava, inclusive na faculdade, eu lembro que se falava muito de liderança, né? Nossa, tinha vários cursos de liderança, e hoje você não vê mais isso nas organizações. É muito, muito difícil, né? Os cursos de liderança, eu percebo que isso diminuiu muito. E assim, justamente por conta da crise, a gente teve que reduzir muito o quadro da maioria das organizações, né? E aí, nesse contexto, é bastante difícil para a gente, porque geralmente, antes você tinha 10 pessoas para fazer as atividades, hoje você tem 5, quando um falta você tem que repor, você não tem tempo de orientar essas pessoas corretamente, é um desafio, né? E realmente acontece isso. Houve uma falha de gestão porque a gente não conseguiu orientar, mas é porque realmente o próprio gestor, a pessoa que está na linha de frente, ela acaba tendo que executar também,
porque tem muita coisa para fazer e houve uma redução por todo esse contexto de crise que a gente viveu nos últimos tempos. Mas esse é um desafio, né? Como garantir para as pessoas que elas estão fazendo certo? E a aplicação do PDCA é bastante interessante justamente porque ela dá visibilidade para as pessoas do que você tem que fazer, do como fazer. Então, por exemplo, ele tem 4 etapas principais. Esse ciclo ele foi criado por esse americano, Edward Deming. Esse cara ele é uma referência mundial em qualidade, inclusive ele foi para o Japão, aplicou várias ferramentas, ganhou vários prêmios na Toyota, em várias empresas japonesas. E é um ciclo bem simples, que é basicamente você planejar, você fazer, você checar e agir. Planejar é entender, na fase de planejamento você entende o que você faz, né? Quais são as dificuldades, quais são os problemas, o que eu preciso melhorar e como identificar isso, mapeando o processo. E como mapear o processo? Claro que não é uma tarefa fácil, né? Mas é justamente sentar e falar, olha, como funciona o fluxo de cliente na minha loja? O cliente ele entra, ele faz esse percurso. Por que ele faz esse percurso? Qual área da loja ele mais visita? A área que mais visita é essa loja. Quais produtos eu deveria posicionar estrategicamente nessa região? Por que os clientes vão muito nessa região? E aí quando a gente vai fazendo esses questionamentos, essas reflexões, a gente vai se respaldando para tomar as decisões mais corretas possível para otimizar os nossos resultados dentro das padarias, dentro do nosso negócio. E esse é um exemplo olhando só o fluxo de cliente. Quando a gente olha, por exemplo, e aí olhando o fluxo de cliente ainda, depois que ele passa por essa região, por essa da loja, onde ele vai? Ele vai no balcão, por exemplo, pedir o pão. Quanto tempo ele está demorando? Está demorando em média 5 minutos por cliente. Mas por que 5 minutos por cliente? E a gente começa a fazer essas reflexões do porquê, para entender o processo que está acontecendo, e a gente vai identificando onde que estão os gargalos, onde que estão os pontos errados do nosso processo. Porque olha, o cara que está atendendo, o pão fica aqui, a embalagem de papel fica lá do outro lado, o presunto e o queijo fica aqui, e o outro produto que ele precisa pegar fica embaixo do balcão. E só esse deslocamento que ele faz para pegar esses produtos já leva em média 7 minutos. Obviamente impossível o cliente demorar menos de 7 minutos, 5 minutos na fila. Né? E aí, nesse momento, a gente começa a definir quais a melhor estratégia. O pacote deveria ficar próximo do pão. Quando os clientes pedem, eles pedem como? Eles já pedem o pão, o presunto e o queijo. Já poderia deixar o pão, o presunto e o queijo próximo. Quais são os produtos que os clientes menos pedem? É o rosbife, por exemplo. E a gente consegue definindo o layout, a estrutura, para a gente ganhar produtividade e melhorar o resultado como um todo. Um exemplo que eu gostaria de trazer, a gente aplicou essa ferramenta, por exemplo, nos nossos CDs, tem uma área bastante focada nisso, que está fazendo um trabalho bem legal. E antigamente eles tinham um processo de troca de bateria que demorava em torno de 7 minutos. Então, vamos pensar o seguinte, os operadores de pilhadeira iam lá, fazer todo o processo, a bateria acabava, eles precisavam ir nessa área, chegava lá, demorava 7 minutos para trocar a bateria. Só revisando o processo, com custo zero. Tudo isso tem custo zero. São reflexões que a gente vai fazendo e vai melhorando o processo. Eles conseguiram reduzir de 1 a 2 minutos por troca de bateria. E aí quando você multiplica esses minutos em horas, e a quantidade de troca de baterias que a gente vê um recurso no final que a gente consegue, por exemplo, eliminar, porque é o desperdício. Né? Então, assim, tem muita oportunidade. E isso em qualquer segmento, na vida, em qualquer coisa. Inclusive, uma vez participei de uma palestra, e o cara estava falando, não, isso é super aplicável, vocês conseguem utilizar, ele me viu e falou, aí ele olhou para mim, estava bem na frente, consegue utilizar para eu perder peso. Né? Então, assim, é tão aplicável que não funcionou muito bem comigo, mas é utilizado, dá para usar dá para aplicar em qualquer área da vida. Depois de planejar, no momento onde a gente identifica essas oportunidades, a gente começa a agir, né, a fazer. O que a gente precisa fazer para redimensionar, por exemplo, o layout, para reduzir o tempo que o cliente espera no caixa, e aí a gente começa a tomar essas decisões. Depois existe uma fase de checar. Será que essas ações, elas realmente fizeram sentido? Elas deram o resultado esperado? E aí é o momento que a gente começa a recalibrar
e agir novamente sobre essas decisões que a gente, sobre essa visão que a gente teve durante essa fase de checagem, que é o momento que a gente começa a olhar os relatórios, os resultados, a percepção do cliente e etc. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Essa ferramenta ela é bastante simples, tá? E ela é bastante usada, bastante difundida, e a gente consegue aplicar ela em qualquer, como eu falei, em qualquer área, em qualquer segmento. Mas ela não é uma ferramenta única. A gente pode, existem algumas outras ferramentas, e todas elas, obviamente, a gente tem um custo muito baixo de aplicar. A gente só precisa que as pessoas tenham capacidade técnica para aplicar essas ferramentas e executar elas, e mais do que isso, né, garantir a perenidade disso, desenvolver uma cultura de melhoria contínua. E aí, olhando isso, quais são as ferramentas ideais para otimização de processos? Quando a gente olha para inovação e estrutura, inovação em infraestrutura, né, por exemplo, vou transformar comprar uma nova ferramenta, uma nova máquina, ou construir, por exemplo, uma nova padaria. Existem algumas ferramentas mais robustas para ajudar a gente nesses processos. Então, são aqueles controles de projetos de engenharia mesmo, utilizando metodologias mais estruturadas. Mas quando a gente olha processos internos, né, com complexidade mediana e um tempo de atividade em equipe médio também, as ferramentas que mais se aplicam, aquela que eu expliquei, que é o PDCA, e o Lean e o Six Sigma, que são duas ferramentas que eu vou explicar um pouco mais para frente. Eu vou passar de forma bastante superficial, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, mas são ferramentas também bastante práticas, e a gente tem vários cases no mercado que tem dado bastante resultado. E um dos exemplos, alguns anos eu participei de um congresso sobre Six Sigma, né, focado na melhoria contínua, e tinha um banco, se não me engano, Sicredi, e um gerente explicando um case de como eles conseguiram reduzir o tempo de atendimento no telefone de 6 para 3 minutos. Eles conseguiram automatizar o atendimento. Então, por exemplo, no momento que a pessoa falava com você, antes demorava 6 minutos, caiu para 3 minutos. E aí, tudo isso com um custo muito baixo, né? O desafio de aplicar essas ferramentas, o PDC é bem mais simples, porque é mais você mapear, entender quais são as entradas, como que você processa essas entradas e quais são as saídas. No Six Sigma existe um desafio um pouco maior, que você precisa levantar os dados, precisa controlar, analisar, mas também não é difícil. É bastante factível e é prático, tá? E os resultados são infalíveis. Bom, o modelo mental para otimizar processos, né? Olhando essa ferramenta do Six Sigma, um dos artifícios que a gente tem é o DMAIC, que é nada mais de definir o problema, entender o problema. O DMAIC, inclusive, ele é um aperfeiçoamento do PDCA. O PDCA é bastante simples, como eu falei. O DMAIC ele é bastante robusto e ele é uma ferramenta estruturada para a gente entender o nosso problema. E olha só que interessante. Tá claro para todo mundo até aqui? Só fazer uma pausa, tá claro? Tá claro para o pessoal do fundo que não para de falar, tá claro para eles também. Alguma dúvida, pessoal? Todas as organizações têm problemas, né? E assim... agora... vamos aplicar o DMAIC. Todas as organizações... Oi? E o estoque... verdade. Todas as organizações têm problemas, e problemas onde? Nos processos, que é como essas organizações fazem. E no DMAIC, a primeira fase é definir o problema, entender qual que é a causa, o que está acontecendo. Então, eu tenho um desperdício considerável de farinha de trigo. Mas por que eu tenho esse desperdício considerável de farinha de trigo no meu processo? E aí a próxima etapa é entender. Então já defini que é esse desperdício, ou por exemplo, um alto tempo de atendimento, por exemplo, no caixa. Esse pode ser um exemplo de problema que a gente define nessa fase inicial de definir o problema, que é o em inglês o define. Essa segunda fase desse modelo mental é a mensuração e a análise, que é entender o problema. Então, ok, eu tenho um tempo considerável, mas eu tenho um tempo considerável no atendimento de quantos clientes? Então eu vou começar a mensurar. Esse primeiro cliente eu demorei 5 minutos, esse eu demorei 2, esse eu demorei 3, esse eu demorei 10, mas por que eu estou demorando? E aí a gente começa a fazer essas reflexões. E assim, mensurar, todo mundo mensura.
Né? Eu tenho certeza que se vocês estão aqui hoje, todos vocês têm controle, por exemplo, das despesas, da receita, do resultado, do que está entrando, do que está saindo, minimamente das finanças. Né? E a gente consegue, olhando, por exemplo, pensa hoje no problema que vocês têm dentro do orçamento. Ah, é fornecedor? Fornecedor porque o custo de matéria-prima está alto, porque o fornecedor não tem um bom nível de serviço, não está entregando como eu espero. Ou, por exemplo, depreciação de equipamentos. Vamos lá, um outro exemplo. Vamos lá, problemas que vocês têm no dia a dia. Alguém se arrisca? Deve ter problemas. Falta de empregado. Falta de empregado. Mão de obra qualificada, né? Falta de mercadoria. Falta de mercadoria. Falta de dinheiro. Esse problema todos nós temos. Esse aí é mais difícil. Esse daí. Mas acho que os principais problemas em geral em toda a organização é o desperdício. Seja o desperdício de tempo, seja o desperdício de matéria-prima, seja o desperdício porque eu produzi demais, não consegui vender e eu tenho que jogar fora. Então, e principalmente no segmento de vocês, o nível de perecibilidade dos produtos é muito maior, né? Então, por exemplo, você que produziu hoje, é um desafio grande garantir que o que você produziu, você vai vender. Né? E aí, assim, se você não vende, você tem desperdício. Então, assim, quando a gente começa a entrar nessa seara, existem vários problemas. Ou seja, existem... Exato. E você tem preguiça de avaliar se vai vender ou não, e controlar isso. Então é um dos problemas sérios nossa tem. E aí você acaba desperdiçando. Tem uma tendência hoje no mercado que as pessoas hoje estão comprando produto fresquinho. O cara chega na padaria, se o produto é de hoje, ele compra, senão não. Então, comprovadamente, fazer produto para 2, 3, 4 dias, esquece. Mas a gente continua fazendo por falta de competência para gerenciar isso. É interessante o que o senhor falou, porque isso está relacionado ao valor. Né? As pessoas elas querem cada vez mais, por mais que elas vão pagar mais caro, elas querem um produto cada vez mais fresco. E não é só o pão, né? O FLV, a fruta, legume, a verdura, no geral. Né? E é um desafio. E eu vou comentar no final, porque geralmente as pessoas elas acabam se prendendo à forma como faz. Né? A cultura, eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou mudar? Eu sempre produzi 1000 pães por dia. Por que eu vou mudar? Né? E acabam não avaliando todo. E o problema é que geralmente, eu não sei no caso, acho que aqui tem N donos de padaria, imagino, mas assim, geralmente quem produz não são vocês, né? Vocês no final só acompanham o resultado. Né? E a pessoa que produz, e aí é interessante, só fazendo um gancho, na autoridade e no poder. Porque se a pessoa tem o respeito, se você tem autoridade, a pessoa ela vai ter consciência do negócio e vai dizer, olha, eu não vou produzir isso, senhor João, o senhor José, essa quantidade, porque olha, se o senhor for ver, ontem sobrou tanto, amanhã vai sobrar tanto, amanhã vai sobrar tanto de novo. E historicamente, nas últimas semanas tem sobrado tanto e a gente tem jogado tudo isso de pão fora. Né? Mas se a pessoa não se preocupa, que é o desafio da mão de obra qualificada, das pessoas comprometidas, isso vai ser ad eterno e no final você só vai sentir no seu bolso. Né? Então, eu imagino. E então, olha, a gente já consegue aplicar o DMAIC e otimizar esses processos. Né? Então, por exemplo, vamos definir o exemplo que o senhor trouxe, definir o problema, né? Que é basicamente definir a quantidade ótima de produção. Né? Ou excesso de produção, não considerando a demanda do período ou daquele dia. Né? Eu acredito que seja isso. Né? Qual é o nome do senhor, perdão? Não é? Eu acredito que seja isso, né, senhor Noé? E aí, como que a gente consegue entender o problema? Mensurando. Quantos que eu produzi, quantos que eu desperdicei. E aí, quando a gente começa a mensurar, a gente vai ter dados históricos. E a gente vai ver que na segunda-feira, eu só vendo X. Na terça-feira, eu só vendo Y. Na quarta-feira, por algum motivo, eu vendo um pouco mais historicamente, mas não chega a 2.000 pães, por exemplo. E aí, esse tipo de mensuração, ele vai ajudando a gente a tomar a decisão. Existem ferramentas no mercado hoje que ajudam bastante a gente fazer esse planejamento de produção, né? Esse planejamento e controle da produção. Mas a gente consegue fazer isso no dia a dia, né? O colaborador registrar a quantidade que produziu, a quantidade que desperdiçou, e aí a gente vai fazendo esses controles, são controles manuais simples, no final a gente analisa e a gente consegue tomar decisões que transformam os resultados, né? Imagina hoje, não sei, por exemplo, quanto custa um desperdício. Vamos supor que a gente
desperdice 100 pães, cada pão R$1. Num dia, a gente joga R$100 no lixo. Né? E aí, quando a gente olha isso num ano, são o quê? 36 mil reais, né? Jogado fora. Então, olha só o desperdício que a gente tem. Ah, mas é só 100 pães. É 100 pães hoje, 100 pães amanhã. 100 pães de 10 mil pães que eu vendo no dia. Né? Mas quando você olha no final do ano, são 36 mil reais que a gente perde só nessa parte do processo. Porque a gente tem outras partes que também tem desperdício e às vezes a gente acaba não vendo. Né? Então são ferramentas, essa ferramenta é interessante, a gente funciona. Acredite, não é difícil. Tenho certeza que alguns de vocês aqui, ou talvez até a maioria, não tem um ensino superior, não tem uma faculdade, mas vocês são inteligentíssimos. Vocês tocam os seus negócios num mercado cada vez mais agressivo, né? E vocês estão aí. Então, assim... Professor, eu posso falar um pouco? Oh, claro, senhor. Quando você falou aí uma lógica que é uma lógica, mas isso é muito complexo dentro do ramo nosso. Exemplo, você falou na segunda-feira vende X, no domingo, no fim de semana. Isso é muito complexo no ramo nosso. Exemplo, eu tenho um domingo que está prevendo chuva. Eu tenho que analisar isso. Não, mas esse domingo aqui foi semana de pagamento. Eu vou vender mais. Esse fim de semana aqui é fim de mês, o pessoal está sem dinheiro. É muito complexo essa parte aí para nós. Então, para a gente mensurar isso, nós temos que estar avaliando até o tempo, se vai ser chuvoso, se vai ser frio, se vai ser quente, se o tempo é quente, o tipo de produto que nós vamos fabricar é outro, se é frio, nós temos que pôr aquilo que é mais adequado para o frio. É muito complexo o ramo de panificação que eu enxergo nisso aí. É complexo isso aí. É muito complexo mesmo. Qual é o nome do senhor? Valdeir. É extremamente complexo, senhor Valdeir. Extremamente complexo, realmente. Mas assim, quando a gente começa a fazer esses controles, hoje, por exemplo, vocês têm quantos produtos na padaria de vocês? É muita coisa. Mais de 1000 itens. Mais de 1000 itens. Mas quando a gente olha, por exemplo, alguns supermercadistas do varejo, tem supermercado que tem 35 mil itens no sortimento. Né? Pensa o desafio de conseguir acertar a demanda de produção e disposição. O supermercado é diferente, porque o supermercado ele não tem produto de uma maneira geral específica que você faz hoje, depois você chama na padaria, entendeu? Mas você tem a FLV, por exemplo. Sim, mas assim, o percentual do FLV no supermercado ele representa muito pouco. Então, a padaria é diferente, porque a padaria é 100% preço. O que é o FLV? É frutas, legumes e verduras. Isso, que é a parte FLV. Eu pensei que era LGBT. Então, existe essa diferença aí entre nós, é 100%. Sim. Então, não tem muito. Sim, existe uma variabilidade em como prever essa demanda. Realmente o desafio, eu concordo, seu Valdir. Mas quando a gente controla, a gente já consegue reduzir essa variabilidade ao longo do tempo. Então, assim, por mais que tenha chuva, quando a gente tem o nível de maturidade, o nível de controle considerável, a gente começa a utilizar o feeling e a intuição de forma um pouco mais direta, porque a gente tem respaldo de dados quantitativos. E realmente complexo, porque tem domingo que a gente tem domingo de pagamento, final de semana de pagamento, tem outros que não é final de semana de pagamento. Mas quando a gente olha, por exemplo, nessas condições, nessa condição de temperatura e pressão, com chuva, domingo de pagamento, eu vendi nesse momento, na última vez, 10 mil pães. Você já consegue predizer quantos você deveria produzir naquele dia, naquelas condições também, né? E eu entendo que realmente, acho que o setor de vocês, o segmento de vocês é um segmento com o maior desafio. Porque assim, no final, o cliente chega em qualquer horário, tem que ter o pão. Ele não né? quer saber se está quente, se está Ele não quer saber, tem que ter o pão. Né? E no final, se você produz muito, você acaba ficando com prejuízo. Né? Mas quando a gente começa a mensurar, os números eles acabam respaldando bastante as nossas decisões. Por mais que é desafiador, mas assim, a gente tem mercados com uma variabilidade, com desafios consideráveis, ainda maior, com a perecibilidade ainda maior. Né? Por exemplo, a gente tem perecíveis hoje, que tem produtos, queijos, vocês vendem 3 dias de shelf life. Né? A gente olha, por exemplo, olhando dentro do varejo, o produto chega na CD para vencer daqui 3 dias. Como você garante que esse produto vai chegar na loja em um dia, meio-dia,
e vai vender esse produto em 2 dias. Né? Então, assim, são desafios inerentes ao negócio, inerentes ao varejo. Todos os varejistas têm esses desafios. É claro que vocês têm um desafio muito maior. E justamente por isso que aplicar, mensurar, aplicar essas ferramentas garante resultados ainda maiores. Porque a variabilidade é alta, né? Muda muito. Mas quando a gente começa a entender o modelo e o comportamento, a gente começa a tomar as decisões mais certas. E aí, por mais eu não vou conseguir, eu não vou reduzir 36 mil de desperdício no pão que sobra no final do dia. Mas 5 mil já é um ganho. É o máximo possível, né? Porque eu chegar numa vitrine que eu estou prevendo que é fraco para tudo. Eu vou lá e coloco 3 bolos lá dentro. O cliente chega e fala, isso aqui está falindo, eu não vou levar isso. É verdade, isso é verdade, eu concordo. Situações, eu tenho um exemplo de bolo, mas eu sonho, eu ponho mas tem vários exemplos. Mas essa ferramenta, eu também estou citando um exemplo, a gente pode aplicar ela em vários aspectos do seu negócio. Então, por exemplo, você pode aplicar ela em vários aspectos do seu negócio. Como eu falei, o tempo que o cliente demora dentro da loja, o tempo que o cliente demora para ser atendido, quais são as dificuldades, por exemplo, o tempo que o seu colaborador demora para atender o cliente. Então, quando a gente olha isso, não é só a produção, é olhando o fluxo como um todo, o processo como um todo. E esse tempo do colaborador é um dos piores, o maior problema que nós temos é isso. Eu imagino, Sr. Valdir. Foi o que o senhor comentou ali, né? A dificuldade de mão de obra comprometida, de mão de obra qualificada. Mas, de qualquer forma, existe quando a gente começa a mensurar e se aprofundar dentro do problema, a gente começa a identificar as causas reais. Então, por exemplo, por que ele está demorando para atender o cliente? Porque a embalagem de pão acaba, ele tem que ir lá no fundo da padaria para pegar o pão. Ou porque o pão acaba, ele tem que ir lá no fundo da padaria para buscar o pão. O cara que está lá no fundo não poderia trazer o pão, não poderia repor essa embalagem a cada 5 minutos, por exemplo, a cada X tempos. Então, o tempo ocioso dele, ele já fazer isso? Exato. Aí você vai falar, mas ele não faz. Mas quando a gente define processo, por exemplo, olha, isso é muito comum nas empresas, né? Por exemplo, aqui você tem um procedimento operacional, nos seus momentos a cada X horas você precisa repor. Ele tem que seguir. E assim, as pessoas precisam seguir. O problema é que existe um desafio grande, que é a disciplina, né? E isso dentro de qualquer empresa. Né? Como garantir que as pessoas façam o processo da forma certa? Mas a gente hoje está garantindo que elas sabem o como fazer minimamente, que foi o que ele comentou? Então tem um desafio da nossa parte, da parte de vocês, que são as lideranças, né? Primeiro passo, a pessoa tem noção, ela sabe, ela entende o propósito do motivo dela estar ali? Porque assim, se ela entende o impacto do trabalho dela, fulano, fazer isso, você está gastando 5 minutos. O cliente aqui está demorando 10 minutos para ser atendido. Se você fizer dessa forma, a gente vai conseguir esse resultado. E aí acompanha. E assim, a gente precisa desse voto de confiança para as pessoas. Né? E é parte do processo. Porque no final, a base, como eu comentei, são eles que executam. Né? Quando o senhor não está lá, são as pessoas que estão lá trabalhando e que fazem corpo a corpo com o cliente. Né? E aí tem uma relação de confiança, etc. Mas eu entendo que é extremamente difícil. Mas assim, essa ferramenta, eu só dei um exemplo, talvez não foi o melhor exemplo, mas poderia dar N outros exemplos que são totalmente aplicáveis ao dia a dia de vocês. E eu convido o senhor a pensar no problema que o senhor tem na sua padaria e tentar definir o problema, entende ele e muda o processo. Isso com certeza eu vou, alguma coisa eu vou fazer, já faço isso, não mas vou usar isso que está colocando aqui para tentar aperfeiçoar o máximo possível. É isso, essa ideia. Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês hoje e que vocês realmente fizessem isso. Então, assim, pensa qualquer problema, não importa a complexidade, a dificuldade do problema, define qual que é. E aí, mensura. Existe um desafio em mensurar, né? Porque você precisa ter esse controle, começar a dizer quais são como eu vou trazer essa informação, como que eu vou controlar, mas assim, entende ele, mensura, depois pare e olha esses números. Faz sentido ou não faz sentido? Vocês vão começar a ter outra percepção do negócio, vocês vão começar a ter outra percepção na hora de tomar as decisões. Né? Porque hoje, em geral, as decisões acabam sendo muito baseadas na intuição. Né? Eu acredito que eu vou vender, eu acredito que eu vou fazer isso, eu acredito que o comportamento nesse dia vai ser esse, mas quando a gente começa a ter dados e fatos, as nossas decisões mudam e os resultados também. E aí, a partir do I, que é a mudança do processo, né? A melhoria, então, por exemplo, eu já identifiquei, já entendi o problema, agora eu vou atuar. Era dessa forma, eu vou fazer diferente. Orienta as pessoas, treina,
e sustenta a mudança. E aí, nesse processo de sustentar a mudança, é um desafio, porque a gente precisa garantir que as pessoas estão fazendo certo, onde está tendo desvio, mas é um papel nosso. Né? A gente, aquela parte que eu comentei, vocês são extremamente inteligentes, a gente está no mercado super competitivo e vocês estão firmes, né? A gente tem os negócios de vocês, bem-sucedidos, e com todas as dificuldades que vocês têm. Né? Então, assim, acho que é o momento da gente parar, e eu gostaria que esse fosse o principal impacto dessa palestra em cada um de vocês, e começar a pensar nessas alternativas, porque funciona. Tá? E a gente tem N exemplos no mercado desses resultados. Esse gráfico aí podia Eu depois posso compartilhar com vocês? Posso. Esse aqui é bastante... E o que é legal é que essa é uma metodologia estruturada para a gente entender o problema. E é complicado porque geralmente no dia a dia, nas organizações como um todo, a gente tem tanto problema, né? E aí, por exemplo, nossa, mas tanta coisa. Se a gente parar, colocar nas caixinhas e todo mundo começar a definir qual que é o problema, qual que é o custo desse problema, qual que é o impacto desse problema, desse daqui, desse, a gente vai conseguir ter uma visão muito mais ampla do negócio e definir quais são as prioridades. Onde eu preciso começar a atacar? O meu erro principal, o meu problema maior é o desperdício, por exemplo, de óleo. E aí a gente começa a buscar alternativas, entender com mais detalhes desse problema, mudar o processo e sustentar. E os ganhos, como eu comentei, existe uma área hoje dentro do GPA que tem feito os projetos mais diversos possíveis. E assim, super simples, com custo zero e com resultados na casa de milhões. E aí esse exemplo que eu comentei da troca de bateria é né, de 5 minutos, caiu para 2 minutos, 3 minutos aproximadamente o tempo de atendimento nesse processo. A gente tem outros exemplos, por exemplo, o cara vai fazer a separação sem distribuição, não tem o produto. Esse é o problema, né? Então assim, não ter o produto no momento que ele está fazendo o processo. Não ter o produto no momento que ele está fazendo o processo. E aí quais são os impactos disso? A loja não recebe o produto. Por que isso acontece? E a gente começa a mapear, e aí você tem N ganhos, um dos principais ganhos é a venda, né? Que na verdade, quando você tem a incidência grande de não ter o produto para a pessoa separar, que é no caso depois para a pessoa comprar na loja, você acaba perdendo a venda. E aí quais são as ações que a gente consegue fazer para mitigar, para resolver esse problema? E aí você vai se aprofundando e buscando soluções alternativas. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Sr. Valdeir, pessoal, Sr. Noé, alguma dúvida, senhora? Bom, para cada uma daquelas etapas, a gente tem algumas ferramentas, eu vou passar rapidamente, para definir o problema. Acho que a discussão, a conversa com o time é uma forma efetiva da gente entender qual que é o problema. O mapeamento do processo é bastante efetivo, também funciona. Entender o problema, que é toda a parte mais matemática de quantificar, né, dados, por exemplo, quantas vezes isso está acontecendo, qual é o comportamento, por exemplo, qual que é o ticket médio, em média quantos reais o cliente gasta, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, qual região da padaria o cliente consome mais, ou o cliente fica mais tempo, ou qual produto que o cliente está comprando mais, qual produto que o cliente está comprando menos, para a gente rever o sortimento, todos os produtos que tem dentro da padaria de vocês, o negócio. E aí depois que a gente entendeu a mudança, que são os planos de ação, que é aquele momento que você para e fala, eu vou fazer isso, isso e isso, e aí a estrutura define quem vai fazer, o brainstorm perfeito, o mapeamento desse processo e, por fim, a sustentação da mudança, que é continuar esse acompanhamento, né, essa mensuração. Realmente está dando resultado? Como que era, como que está hoje? Como que era esse custo, como esse custo ficou? Como que era esse tempo de atendimento, como esse tempo ficou? O que mudou? Então, essas são alguns exemplos, né, algumas ferramentas que a gente pode trazer para agregar valor dentro dessa ferramenta que é o Demark. E, por fim, ela é a mais precisa, considerando a otimização de processos. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem uma figura bastante interessante. Aqui, por exemplo,
essa região é o limite de processo, máximo e mínimo, e aí dentro desse limite a gente tem uma variabilidade. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, dias que domingo que o cliente compra, que eu vendo 1.000 pães, outro domingo que eu vendo 10 mil pães. Então existe uma variabilidade alta. Né? Qual que é o ideal? Em qualquer negócio, que essa variabilidade ela seja cada vez menor. Então, por exemplo, porque quando ela é cada vez menor, fica mais fácil para você prever o quanto você tem que produzir e você reduz o seu desperdício, seja de tempo, matéria-prima, etc. E por mais que é difícil, quando a gente consegue prever, a gente tem dado suficiente e consegue prever com mais precisão, por mais que a variabilidade seja alta, você consegue acertar na demanda que você precisa produzir aquele dia, naquela condição. Por exemplo, domingo com chuva de pagamento. Eu deveria produzir quanto hoje? Considerando os últimos 3 domingos com chuva com pagamento, eu vendi 10 mil pães. Vou produzir então 10.500 pães. Então você já reduz a variabilidade. Porque quando você não tem controle nenhum, você pode ter dia que você se preparou para vender 10 mil pães e você só vendeu 1.000. E você pode ter dia que você se preparou para vender 10 mil pães e você vai precisar vender e você vendeu 20 mil. Né? Então, quando a gente consegue garantir esse planejamento que o senhor Noel comentou, né, que é o grande desafio da produção com exatidão, você reduz essa variabilidade. E hoje, imagino que vocês têm uma variabilidade grande, né? Esse número varia de forma grande e é onde está o desperdício. Seja de dinheiro, porque quando você precisa vender muito mais do que você está preparado para vender, você vai ter que pagar mais caro na matéria-prima, né? Então, por exemplo, você vai ter que ir no mercado mais próximo, no atacadista mais próximo para comprar aquele produto, porque talvez você não esteja preparado para produzir, ou vai sobrar muito pão e você vai ter que descartar. Então, tudo isso são problemas, sintomas, né? Dessa variabilidade do processo e é onde a gente realmente está tratando. Né? Aquelas ferramentas, elas são o remédio exato, né? O remédio necessário para que a gente consiga melhorar os resultados. E aí, quando a gente já atinge o nível de maturidade, nossos resultados já estão muito bons, a variabilidade está baixa, por exemplo, no desvio entre o que eu preciso da demanda, né, o que eu preciso vender e o que eu produzi, ou, por exemplo, o tempo de atendimento do serviço, ou a venda por cliente, o ticket médio aumentou. Então, quando esse resultado está cada vez melhor, talvez essas ferramentas que eu comentei agora deixem de fazer sentido. E aí existem outras tecnologias, outras ferramentas que vai tratar essa parte superior, que é onde a gente tem um nível de maturidade muito maior e já ganhos mais consideráveis. Tá? Bom, por que otimizar, né? É um meio para a gente atingir os resultados, para a gente transformar os resultados. É uma forma da gente trocar tentativa e erro por uma forma disciplinada para melhorar os processos e, consequentemente, os resultados. Focar em ações sobre a causa raiz ao invés de ações paliativas sobre o efeito, e é o que a gente muitas vezes faz, né? A gente não sabe qual que é a causa raiz do problema, então a gente acaba tendo que produzir mais, porque a gente acabou vendendo mais do que a gente esperava, então esse é um exemplo. Ou a gente precisa, na última hora, alocar mais recursos, porque a gente não estava planejado, a gente não tinha planejado aquele comportamento naquela situação, ou aquele fluxo de cliente naquele dia, na padaria, etc. A gente consegue desenvolver a liderança, desenvolver os atuais e futuros líderes, e quando a gente olha atuais e futuros líderes, não só vocês, mas, por exemplo, ao time também. Porque você não precisa ser líder de pessoas, você pode ser líder de processo. Então, quando as pessoas se sentem empoderadas do que elas fazem, elas acabam assumindo a responsabilidade e acabam se comprometendo mais com isso. Então, e o problema é que, às vezes, e aí é um erro nosso, as pessoas acabam se sentindo livres porque realmente não existe um controle efetivo. E o que eu chamo de controle efetivo? É chegar na pessoa e falar, olha, a sua produtividade está assim, você tá produzindo dessa forma. Porque a gente às vezes quer cobrar, não, você tem que fazer, faz, tem que produzir, tudo tem que produzir, mas qual que é o parâmetro para a pessoa produzir? A gente tem isso com clareza? Quais são os indicadores que a gente espera dessas pessoas? Quais são os números? Então, por exemplo, eu espero que você produza X, e eu quero que você evite X, por exemplo, desperdício, e eu quero que você atenda em X minutos. Quando a gente começa a monitorar esse tipo de coisa, dar visibilidade para as pessoas, automaticamente elas começam a se comprometer e começam a se engajar. E é claro que se elas não se engajar, a gente engaja elas, né?
E é interessante a curiosidade, porque hoje no Brasil a gente consegue ainda fazer esse controle de produtividade das pessoas, etc. Existem alguns países no mundo que existe uma limitação, né? Que é, por exemplo, França, você não pode controlar a produtividade, especificamente o João produziu isso. É um país bastante limitado, então a gente tem essas oportunidades. E é legal porque isso, ele nivela. Então, por exemplo, o João produz isso e o fulano produz aquilo. Por que tem essa diferença? Quais são as condições? O que está acontecendo? E aí a gente começa a entender a performance do negócio, a performance dos colaboradores, e entender com exatidão, com mais exatidão, quais são os problemas. Cria uma cultura e uma mentalidade de melhoria, e aí, como eu comentei no exemplo no Grupo Pão de Açúcar, tem transformado a companhia desde que começou os projetos de melhoria contínua. As pessoas mudam a forma de pensar das pessoas sobre os problemas. Porque, como eu comentei, às vezes a gente tem muitos problemas, nossa, problema, mas a gente pode utilizar uma metodologia estruturada para definir, entender e quais ferramentas aplicar em cada momento. E faz com que todos se sintam responsáveis por ajudar a organização a ir para um novo patamar de performance, que é aquilo que eu comentei. Quando a gente tem dados, quando a gente consegue monitorar a performance, as pessoas se engajam, né, em torno daquele número. Então hoje é isso, a minha meta é chegar nisso. Vamos fazer isso acontecer? Mas agora quando a gente não tem isso, e é difícil porque, por exemplo, quando a gente olha só a receita, eu imagino que vocês têm bastante clareza qual que é o patamar de faturamento que vocês querem chegar ou fechar o ano de 2019. Mas quando vocês olham o processo, vocês têm com bastante clareza qual que é o patamar de otimização, ou de resultado, de performance dos processos de vocês hoje e onde vocês querem chegar? Alguém sabe? Alguém tem esse controle? O senhor tem alguns exemplos, senhor Noé? O senhor, desses controles? Você tem que planejar, você tem que o Rodeio falou no negócio das vendas. Mas se você pegar as vendas do domingo, da segunda, da terça, é tudo igual. Independente de chover, fazer frio, ela varia, mas a variação é muito pouco. O que eu vejo hoje dentro de padaria, nós temos alguns problemas que assim, nós tínhamos um sistema de padaria 2, 3 anos atrás, que era tudo legal, hoje mudou. Então hoje o cliente. Hoje o cliente para comprar coisa esse dia. E a gente está na contramão, porque a gente tem uma vitrine de 5 metros para vender produto. Essa parte do que assim. A gente tem. Está ligado também. Está ligado também. Quer que eu falo para você também? Não, sério. E hoje a gente tem vitrine de 4, 5 metros para vender produto para 2, 3 dias, sendo que vende só em um dia. Então já está errado por aí. A gente tem um quadro de funcionário na produção, a maioria, e se alguém falar aqui que não tem, não está falando a verdade, que os caras estão com 40, 50 anos, não tem noção do que é desperdício, não tem noção de nada, e o cara continua fazendo a mesma quantidade de pão que ele fazia há 10 anos atrás. E nós, como patrão, não vamos lá e falar, meu amigo, isso tem que ser feito assim, por isso. Então o que falta hoje, de uma maneira geral, você explicar, porque você falou, você dá os processos para o cara fazer, mas você vai lá e explica para ele, olha, isso tem que ser assim, por isso. Porque não adianta você achar que o cara sabe, porque o cara não sabe, o cara não pensa como você, o cara não paga o desperdício como você paga, ele não tem nem noção do que vai acontecer o mês que vem. E nós já temos que estar preocupados hoje com o 13º que vai vir em novembro. Então você tem que botar o negócio no papel e verificar o que está. Por exemplo, eu falo por mim, você falou um negócio, a gente tem a padaria informatizada. Então tem um terminal que ele é fixo, custa R$900. A pessoa vai lá, o salão está lá, ele vai lá, pede um prato na copa, vai no terminal, digita para o cliente, para comando. Um celular custa R$500, o cara bota o celular no bolso e digita direto. Ele não precisa fazer esse caminho. Então a falha é do cara que está fazendo isso, é nossa. É falta de planejamento da nossa parte. Então hoje as pessoas se assustam quando falam em informatizar em tudo. Todas as padarias informatizadas. Mas a gente não usa 10% da informatização da padaria. Então a gente estava conversando aqui. As pessoas hoje é muito mais fácil o cara visitar a padaria do outro e olhar a vitrine dele bonita do que ele cuidar da vitrine dele. Só que a vitrine do Delcino, ele vende torta holandesa, torta não sei do que, mas a minha eu só vendo torta de morango. Então não adianta eu querer copiar dele, porque eu não vou vender. Segunda coisa, hoje você pega, a maioria das padarias trabalha com pré-mistura, com receita, que hoje você pega um quilo de avelã, custa 50 pau. Aí tu faz 10 tortas, vende 5, onde foi o lucro?
Então, hoje eu acho que falta muito mais eficiência, primeiro nossa como patrão, explicar para o funcionário o que ele tem que fazer, como deve fazer e por que ele tem que fazer daquele jeito, entendeu? Para depois você ir questionar. Eu fiz uma redução na minha padaria, na nossa padaria, esse ano, de janeiro até agora, eu tirei 15 funcionários, a venda da padaria aumentou, e vou ser sincero, tirei os caras que estavam lá há 20 anos, porque o cara não tem mais condição de produzir. E aí você entra naquela história, se eu mandar o cara embora, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas se você deixar ele na padaria, ele vai te custar mais. Então você vai passar, às vezes é melhor você dispensar o cara, porque chega uma hora que o cara não produz, além de tudo ele atrapalha os outros, porque às vezes chega um cara novo, que o cara quer fazer uma coisa difícil, não faz isso porque isso não dá certo, não faz assim porque não dá, e aí fica não dá, e não dá mesmo. Então a crise ela está aí, isso é verdade, isso é inegável, né, que a crise está, que as pessoas não têm dinheiro, mas a gente tem que se mexer, porque se você ficar aí nessa mesmice, vai quebrar como um monte de gente que está quebrando. Você entendeu? Isso é regra número 1. E repito, as pessoas têm preguiça de ensinar. Preguiça. É muito mais fácil. Faz. Mas como vai fazer? O cara não tem noção. Como é que o padeiro, você acha que o padeiro está preocupado, o padeiro da tarde entrou 2 horas? Ele está preocupado se ele vai jogar 10 ou 20 ou 30 carrinhos? Não está preocupado, e não é função dele. Ele entra para produzir 10 carrinhos de pão, ele não vai fazer 10 carrinhos. Você entendeu? Você pode falar, faz 9, faz 5, faz 11, faz... Esse é o problema nosso. Então, o maior problema nosso hoje é eficiência em comandar a nossa equipe. E parte da gente, porque a maior falha é nossa. É isso aí. Obrigado, Luciano, pelas considerações. Posso dar uma declaração aqui? O Noé está aqui mais ou menos uns 10 anos, né? Nunca falou tanto. Primeira vez, parabéns. Ele ficou empolgado com o palestra. Parabéns, ele se empolgou hoje. Somando os 10 anos, ele não falou isso. Não, pelo contrário, sua presença aqui foi. Você falou coisas inteligentes. Está vendo que você é um desperdício? Temos que aproveitar mais você. Quando você fica quieto, é um desperdício. Você falou coisas boas. Parabéns, seu Noé. Muito bom, seu Noé. Também agora não vai falar mais daqui a 10 anos. Mas legal, pessoal. Alguém tem mais alguma consideração? Microfone. Cadê a menina do microfone? Sumiu. Pra que eu vou ligar o microfone pra ele? Boa tarde. Dentro dessa mesma linha, né, a gente tem um caso muito peculiar. A gente estava com uma dificuldade muito grande de mudar processos dentro da padaria. Processo de fabricação na área de panificação e confeitaria. Muita resistência, né, de aceitar, por exemplo, uma laminadora para os produtos, né, de massa folhada, tirar cilindro. Então, o que a gente teve que fazer? Nós montamos uma segunda padaria, dentro da padaria, uma área de panificação, com equipamentos novos, com câmara própria, câmara refrigerada, né, para os pães, pessoas novas, refrigerado o ambiente, quer dizer, totalmente alinhado com o que a gente estava querendo fazer. E aí a gente conseguiu mudar os processos. Na verdade, a gente não mudou o processo, a gente introduziu processos novos, com novos funcionários. Agora, os antigos estão começando a querer repetir os processos novos. Estão perguntando, e se eu tirar o cilindro, será que vai dar certo? O que eu tenho que fazer? Né? O pessoal agora está indo nessa sala nova, que é fisicamente diferente, né? Totalmente diferente. Querendo aprender a laminar, né? Usar água gelada e não gelo. Entendeu? Então são coisas simples, mas que a gente teve que ser radical, né? Nós tivemos que montar uma padaria nova, uma área nova, com pessoas novas, para poder implantar os novos processos. E ainda assim estamos não está terminado ainda, né? Está no processo ainda de unificação, padronização. Sim. E com muito uso de congelamento, né? A gente tinha uma câmara de congelados, nós dobramos, agora estamos dobrando de novo. Qual o nome do senhor? José. José, muito interessante, viu? É interessante porque exatamente o próximo slide, o senhor fez o gancho.
Porque quais são os desafios de todo esse processo, né? É as pessoas. Né? Como que as pessoas aceitam essas mudanças que a gente quer introduzir no dia a dia delas. E é muito difícil porque geralmente é natural nosso, a gente é bastante resistente à mudança, né? Então assim, mudar de casa, mudar o dia a dia, mudar de amigos, e para as pessoas no dia a dia delas, principalmente como o senhor Noé comentou, tem colaborador que tem 20 anos, né? Então ele sempre fez daquela forma, sempre usou, por exemplo, o equipamento X, sempre usou o cilindro, agora vai usar uma outra ferramenta, e é um desafio. Eu achei bastante interessante a estratégia do senhor, eu sinceramente fiquei bastante surpreso, porque o senhor acabou criando uma nova estrutura ali na sua padaria e o senhor manteve os colaboradores na estrutura antiga, né? Sim. Talvez outras pessoas teriam renovado o quadro, né? Ah, você não quer se adequar à mudança, então a gente muda você, né? Que é bastante comum. Mas é interessante porque nesse processo as pessoas acabaram vendo, eu imagino que eles estejam vendo, como o senhor falou, né? A transformação, olha, aqui eles estão fazendo dessa forma, esses são os benefícios, e também acaba se tornando mais apta a aceitar a introdução desses novos processos, dessas novas tecnologias, né? Tem um outro exemplo também que agora me lembrei. A gente fornece externamente, né, para várias empresas, que foi uma saída que a gente encontrou para buscar receita, né? Dentro desse fato que é já notório, né? A gente está diminuindo pessoas, né? Diminuindo o ticket, mas a gente está aumentando venda. Então, ou é através de aplicativo ou através de novos canais, né? Então, tinham 5 clientes que a gente fornece todo dia, não. 2 vezes por semana, bolo seco, né? Bolo redondo com cobertura. Bolo simples, mas com a cobertura. E o que o cliente queria? Ele falou, eu quero o bolo quentinho. Só que esse bolo quentinho, ele está congelado, né? Porque nós estamos congelando todos os bolos secos agora. E aí, de novo, a gente põe a cabeça para funcionar. Como é que eu faço? Eu tenho que entregar esse bolo 6 horas, 6:30 da manhã. Então, o bolo vem congelado, né? Da produção, da câmara congelada, a gente coloca no micro-ondas, deixa uns 20 minutinhos, 15 minutinhos, ele já... porque esse tipo de produto, ele descongela rápido, né? Então, aí a gente põe ele no micro-ondas, pega a calda, esquenta no micro-ondas, passa em cima, o bolo chega quentinho para o cliente, já faz uns 6 meses eles adoram. Então, são insights que a gente vai... agregando valor, né? Agregando valor. Então, tudo bem, o cliente, a gente está enganando o cliente? Eu acho que não, né? A gente está... Ele quer bolo quente. A gente arrumou uma maneira de atender o cliente. Que legal. Nossa, muito obrigado pelos casos. Se eu tiver mais alguns exemplos, fica à vontade. Mas esse é um exemplo de agregação de valor, né? Atender o requisito do cliente. E no final você acaba satisfazendo, né? Aquela necessidade dele. E aí, como ela comentou, o cliente está cada vez buscando mais a comodidade. E é complicado o que eu vou dizer, mas acho que a gente como um todo, a gente está cada vez mais querendo se sentir mais especial, né? Onde a gente entra, onde a gente compra, por onde a gente passa. Então tem muita questão da customização, quanto estão atendendo às suas expectativas, né? Às suas necessidades. É verdade. E eu acho que assim, a gente sempre se caracterizou como uma loja de conveniência, né? Nós éramos os experts em conveniência. Então a gente tem de tudo um pouco, né? Tudo sempre muito fresquinho, etc. Só que agora a gente está numa encruzilhada, né? Porque a tecnologia está tirando essa conveniência física, né? Dos nossos locais físicos e levando para celulares, computadores e tudo mais, né? E motoboys entregando. Então essa conveniência ela está migrando, né? Então eu acho que o grande desafio é como é que a gente vai se adaptar para esse novo mundo, né? Cada vez mais, porque daqui a pouco a gente fala assim, as pessoas são as mesmas, não são, né? Hoje você tem as gerações Y, X, que eles já nasceram com o celular na mão, né? Eu tenho um neto de 1 ano e pouco que ele já mexe no celular, ele já sabe fazer, né? Puxar com o dedinho, com os 2 dedinhos, então é absurdo, parece que eles nascem sabendo já, né? Então, quem será ele daqui a 10 anos, né? Um garoto com 10 anos que com 1 ano já mexia
já sabia os princípios básicos, né, de mexer num equipamento desse. É verdade. E é interessante a reflexão né, como que a gente está entrando nessa onda, né? Queria falar, doutor. Opa, perdão. Muito obrigado, viu? Muito bom, obrigado, pessoal. Escutando a sua palestra, que foi muito boa, o parecer dos nossos associados, eleitores, foi muito bom, porque a gente compreendeu mais uma vez que o grande segredo, o grande pulo da padaria está dentro da tua padaria. É isso aí. Então, se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser, aprende a conhecer a sua própria padaria. Não vai conhecer a do vizinho, não vai passear, fica na tua padaria, que o sucesso está lá dentro. Como você falou, hoje está tudo na internet, então se o cara pesquisar e colocar em ação dentro da padaria dele, como ele falou agora do bolo, como falou, está dentro da sua padaria, não adianta, outro segredo não existe. Parabéns pela palestra. Obrigado. Agora o Rui está com a palavra. Qual é o nome do senhor, perdão? Carlos, é muito bem colocado pelo senhor Carlos, porque às vezes, perdão, às vezes a gente acha que, nossa, a gente está vivendo muito, a gente escuta muito falar, por exemplo, no Fantástico, no jornal hoje, sobre inovação, né? E dá a impressão que as pessoas estão reinventando a roda, e elas não estão reinventando a roda. Elas estão fazendo muito bem o que todo mundo já faz, mesmo porque a gente já desenvolveu tanta coisa, né? A gente está indo para o universo já, e isso está bastante rápido, de inteligência digital, inteligência artificial e etc., mas está bem longe da nossa realidade. Mas as pessoas vão continuar consumindo pão, né? E isso sempre. Acho que pão, cerveja, vinho são os alimentos mais antigos do mundo e a forma de mudar, a forma de produzir muito pouco, né? A diferença está no canal, em como as pessoas recebem e consomem esse produto, como que elas veem o valor, como que vocês agregam valor nesses produtos, como o senhor ali comentou, né, o bolo quentinho. É interessante porque quando eu falo isso como cliente, quando... Eu tenho, né? De padaria. Realmente, o senhor acertou. E é legal porque quando a gente vê que uma exigência nossa, queria um bolo quentinho, de repente, hoje recebeu um bolo quentinho. Se isso acontecer com qualquer um de vocês nunca mais deixam de comprar naquele lugar. Né? É muito difícil você deixar de comprar quando você tem que fazer algo muito errado, porque você acaba fidelizando o cliente. Porque o cliente ele sente que a necessidade dele foi satisfeita, que você tornou aquele momento do cliente especial e que a opinião dele valeu. Né? Que, eu queria um bolo quentinho. Né? E do nada chega o bolo quente. Isso muda completamente a percepção e a relação de confiança que vocês, fornecedores, empresários, têm com seus clientes. E isso não só, olhando aquele tripé, a empresa consumidor, mas fornecedor também, né? Em todas as relações. E aí, só para a gente finalizar a questão dos desafios, eu acho que todos vocês colocaram os principais desafios ao longo dessa palestra, né? O principal desafio sempre é pessoas, né? O preparo técnico das pessoas, seja para produzir, para fazer um processo operacional, para ter um senso crítico, para dizer eu não devo ir por esse caminho porque isso aqui não vai dar certo, mas também tudo precisa estar dentro do alimento, precisa estar alinhado com a estratégia que vocês definem. E aí o desafio está realmente na comunicação. Como que as pessoas estão recebendo essa informação? Esse é o caminho. Mas as pessoas sabem que esse é o caminho? Elas estão com vocês nesse caminho, naquela direção? Porque não adianta nada a gente ter noção clara de onde a gente quer chegar e as pessoas não sabem, estão com os olhos tampados e não tem visão de onde está e nem aonde cada uma delas precisam chegar. Porque a gente tem uma meta clara, né? A gente tem uma meta clara, uma meta desafiadora. Porque a posição de vocês requer isso. Mas para isso acontecer, a gente precisa desdobrar essas metas. Então, por exemplo, quem está abaixo de vocês precisa fazer um pouco. Quem está abaixo dessas pessoas precisa fazer menos ainda, mas de forma organizada e simultânea, para que no final todo a gente consiga o resultado, por exemplo, na venda no final de 2019, no exercício de 2019, 2018 e nos próximos anos. Então é bastante desafiador, mas faz parte, né? E eu imagino, pelos cabelos brancos que eu vejo aqui, que vocês são muito mais experientes que eu e tem muito mais sensibilidade, muito mais sensibilidade no negócio para saber o que dá certo, mas mensurar, aplicar essas ferramentas fazem a diferença. Como o senhor falou sobre o processo, ter essa visão do negócio como um todo, muda, transforma os resultados. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, no final eu vou passar os meus dados, fiquem à vontade, podem me procurar, e eu espero que realmente vocês
tenham ficado com essa reflexão, porque para a otimização de processo ela envolve dois aspectos fundamentais, como eu falei, que são as pessoas e a estratégia. As pessoas elas precisam estar devidamente engajadas nesse processo de transformação e esse tema ele precisa estar alinhado com a estratégia da organização. E vocês são a organização. E por fim, a última reflexão é: existe oportunidade nesse setor? Existe de melhoria? Com certeza, né? O ano passado, como eu comentei, o setor da panificação, inclusive esse é um relatório da ABIP, se não me engano, Associação Brasileira da Indústria Panificadora, né? De panificação. O ano passado, o setor foi responsável por 92 bilhões de faturamento. Mas olha só que interessante. O fluxo de cliente tem caído historicamente e o ticket médio também. E aí, como o senhor falou, porque os clientes têm migrado para outros canais, e ou você migra para esses outros canais também, e é o que está acontecendo. Isso é positivo, porque a venda vem crescendo. Mas aqui eu queria trazer, só para fechar, acho que essa é a principal reflexão, mas tem uma curiosidade. Depois da crise de 2015, principalmente, começou na Europa, em 2008, foi chegar aqui mais precisamente em 2015, né? A gente teve uma transformação muito rápida no perfil de consumo, no perfil do consumidor brasileiro. Porque antes as pessoas elas não tinham, como posso dizer, elas não tinham muitas restrições na hora de fazer as suas compras. Então, ia no hipermercado, ia no mercado de bairro, não tinha tanta limitação. O que aconteceu, e vocês vão concordar comigo, depois de 2015 para cá? Os custos aumentaram, né? O poder de consumo das pessoas caíram, muita gente perdeu seus empregos, né? Obviamente a população continua crescendo, os empregos, como eu comentei, reduziram, e e as pessoas que continuaram com seus perfis de consumo alto, né? Porque essa distância entre o mais pobre e o mais rico, ela aumentou consideravelmente, né? Depois da crise. E essas pessoas que estão nesse quadrante aqui um pouco maior, que são aquelas pessoas que se mantiveram, classe média, média alta, começaram a buscar cada vez mais a comodidade. Então aumentou muito as farmácias. Se vocês for verem, por exemplo, a Raia Drogasil, em 5 anos abriu mais de mil farmácias, justamente por conta da conveniência. Né? Se a gente for ver, por exemplo, o Carrefour Express, que é aqueles de bairro, cresce numa velocidade gigantesca. Então, esses mercadinhos de bairro, proximidade, vocês estão nessas padarias, tem aumentado muito, porque as pessoas têm buscado essa comodidade, como o senhor Noel comentou. E aí, no caso de vocês, elas vão lá querendo comprar, obviamente, pão, mas outros produtos também, né? E aí, na farmácia, a mesma coisa, etc. Mas elas estão se deslocando muito menos para conseguir esses produtos. E isso já era uma tendência na Europa, por exemplo. Quando você visita alguns países da Europa, você não vê hipermercados. E o hipermercado, ele surgiu numa crise de inflação alta, porque as pessoas iam lá, compravam muito para estocar. E agora que a gente está restabelecendo melhor a economia, de um tempo para cá, as pessoas naturalmente estão migrando desses canais. Você vai no hipermercado hoje, não está tão lotado como estava antigamente. 2010, vocês frequentam hipermercados? Só para Mas se vocês forem nos hipermercados, você não vê tão lotado aquelas filas gigantescas que tinha antes, justamente por conta dessa mudança no perfil do consumidor. E o que é interessante, no Brasil isso aconteceu muito rápido e agora já está migrando para a plataforma digital de forma mais rápida ainda. Então, assim, nos próximos 10 anos, o volume do e-commerce dentro desse faturamento, se a gente for estratificar, vai ser muito maior. Né? Então, acho que são as reflexões que a gente precisa fazer olhando a estratégia como um todo. E aí a estratégia está no nível maior, que é o nível de vocês, mas o foco da palestra foi processos. E com certeza, acho que a reflexão existem oportunidades nesse setor, existem oportunidades dentro das padarias de vocês, dentro do seu negócio, e vocês podem começar a fazer isso hoje. Né? Fazendo justamente essa reflexão de onde está o problema, de como mensurar. E eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá bom?